Maria do Play. Vamos lá. Primeira coisa, o que a gente precisa de entender de um trabalho? Lógico, né? Seguir morfologia, planejamento, beleza, mas eu tenho esse caso aqui agora e eu preciso aplicar cerâmica. Para eu escolher a cerâmica, eu preciso pensar, né? Qual que é o primeiro passo que eu preciso entender? Qual que é a primeira coisa que eu preciso saber? Primeiro é a cor final, né? Eu preciso saber a cor final para eu poder depois analisar a estrutura e depois escolher a massa. Para eu poder saber a cor final e somar tudo isso, eu também preciso saber por que fez zircônio, né? Se não poderia fazer IMEX, o que tá por baixo aqui, ó. Isso influencia muito também. Se fosse, ó, se essa coroa, essa aqui tivesse com remanescente bom, quando eu falo remanescente bom, é assim, quase, o substrato quase da cor do dente. Vamos supor, esse aqui é A3, esse aqui tá A3,5, é um remanescente bom. Esse aqui tá A3, esse aqui já tá mais do que A4, aí já não é um remanescente bom. Aí a gente já precisa pensar o que a gente pode fazer. Esse aqui tá A3, esse aqui tá A3, perfeito. Eu posso usar um MT, né? Uma fixa MT e só maquiar, mas se tiver translucidez aqui, eu faço o cutback e corto só as incisais. Então a escolha do material vai depender muito do que está por baixo e da cor final. Aqui está um A3, aqui está um A4, aí já não dá para eu fazer um MT, porque vai transparecer esse preparo. Você viu que o preparo está bem vestibularizado? Ah, o MT dá pra maquiar ele? Hã? O MT dá pra maquiar? É o que eu falei, MT se tiver... Mas dá pra maquiar ele? Se tiver um A3, e se aqui tiver até A3,5 dá. MT dá. Ele é mofado. MT não. Hoje no laboratório 80% eu tô usando MT. HT você não faz não. Quase nada. Vamos pensar comigo. Eu tenho aqui, ó, A3. Mesmo que isso aqui tiver A3, se eu colocar HT aqui, o que vai acontecer? Vai baixar valor, né? Olha a quantidade de material que eu tenho aqui. E eu vou colocar tudo isso em material translúcido, mesmo sendo, né, uma pastilha A1, por exemplo. Então não vai dar, vai até quase mostrar a sombra do coping aqui. HT eu estou usando, mas quando é lente de contato e todos os remanescentes estão bons. Todos os substratos tá bom, não tem nenhuma diferença de remanescente, aí eu uso HT. E lógico, dependendo da cor final. Se a paciente quiser que hoje é muito modismo, né? Se quiser um dente clareado, um BL4, eu não vou usar o BL4, eu uso o BL2, HT BL2, porque aí na hora que grudar aqui, que colar no remanescente, vai mimetizar, vai puxar a cor, vai somar com a cor do remanescente. Remanescente é o substrato, tá? Aqui o MT já cairia legal. Porém, aí eu deveria analisar esse dente aqui. Se tivesse aqui opalescente, translucidez, aí eu teria que fazer os dentes, né? E depois fazer o cutback para poder fazer a mesma característica. Certo? Agora aqui tem um núcleo metálico. E aí? Aí você nem pensa em mimetizar, né? Nem pensa em somar, você já vai ter que bloquear isso. Se eu usar aqui IMEX LT, dá? Não, acho que não. Se o N0, Por que não dá? ele não consegue barrar essa do movimento, não consegue? Porque o preparo tá vestibularizado. Aí, exatamente. Eu só não escolheria o LT aqui por conta do preparo, não tem espaço, né?
Se a gente olhar, não tem espaço. Então, mesmo ele sendo uma alta opacidade, essa pastilha sendo uma alta opacidade, eu não tenho espaço. Qual que é a diferença, né, do LT com a zircônia? A zircônia, ela é muito opaca, e ela, com uma espessura bem fina, ela consegue bloquear. Então, assim, casos quando não tem espaço e está escurecido, opta pela zircônia. Você já vai conseguir mascarar, vai conseguir o resultado bem fácil. Mas quantos milímetros você deixa ela? Dá pra deixar 0,3. Dá pra deixar 0,3. Vai mascarar, vai tampar. Tranquilo. E a zircônia tem a possibilidade da gente já pigmentar na cor. Pode ver que tá na cor já do 1 a 3. Você pigmenta. E claro que a zircônia já tem uma resistência, né? Então é até bom. O pigmento na hora de sinterizar, né? Quando você for fazer zircônia, não sei se você tem CAD/CAM não, ou se você terceiriza, mas quando você for mandar para terceirizar, aí você pede já na cor, fala, eu quero essa zircônia A3, eles vão te mandar A3. Que é já da cor do dente, né? Aqui é A3, então a gente fez A3. Tudo bem? Então a cor final, vamos pensar na cor final agora. E o que a gente já tem aqui de estrutura. Agora sim a gente pode pensar na cerâmica que a gente vai usar. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, zircônia. Ela é o que? Translúcida, opaca. Eu posso usar a dentina opaca agora? Entendeu aquilo? Vocês entenderam aquilo? Não tem espaço, eu vou usar a dentina opaca? Não tem nem lógica, né? É o que vocês estavam perguntando, elas também estavam perguntando. E a maioria do pessoal pergunta isso. A maioria me pergunta isso. Mas onde tirou isso, né? Então, mas é uma coisa fora da lógica, né? Pra mim não tem lógica nenhuma. Vocês entendem? Já tá opaco. Vou colocar mais dentina opaca, vai ficar... Vamos supor que esse dente aqui é um A3. Vamos fazer ele com todas as características, né? De opalescente, mamelo, para ficar bem interessante. Então é um A3. Eu coloco o que agora? Se é um material opaco. Qual cerâmica? Dentina com Bom dia. esmalte. Aí, agora vocês estão falando minha língua. Vocês estão pensando junto comigo. Vocês entenderam o que ela falou? Ela vai colocar dentina misturando um pouco de esmalte. Por quê? Porque ela quer... O que você quer aqui? Então, baixar valor. Vamos falar nos termos. Porque a zircônia ela é muito opaca, reflete muita luz, então ela é alto valor. Se eu colocar dentina, ela também vai continuar alto valor. Dentina opaca vai aumentar o valor. Para eu baixar o valor dessa zircônia, aí eu misturo o esmalte. Esmalte mais translúcido. Aí agora que tá. Agora qual o esmalte que a gente escolhe? A dentina, beleza, eu não vou sair do A3, que é o matiz dela, é o A3. Agora eu vou escolher um esmalte que vai baixar o valor. Aí eu vou... Aí agora é outra pergunta, né? Qual a quantidade, né, de valor que eu quero baixar? Eu quero baixar bastante, ou médio ou alto, né? Vai bastante, médio ou baixo. Então vai depender também do que você quer. Fala, tem muito espaço, tem pouco espaço. Aqui tem pouquíssimo espaço, né? Então eu quero baixar o valor muito, quero deixar isso, tentar baixar o máximo de valor dessa massa cerâmica. Também não pode usar uma dentina, um A2 aí também não, para ela puxar um pouco o fundo. Não, Não. porque assim, o A2 ele vai clarear, né? Aí ele vai estar desaturando, aí você não vai estar baixando o valor. O ideal seria usar mesmo o A3 para poder manter a saturação. Até mesmo, sei lá, dependendo do esmalte que você escolher, um A3,5. Para não tirar a saturação da... Porque se eu escolher um esmalte, vamos supor que ele tem
uma carga de branco, né? Por exemplo, um O2. Ele vai clarear o meu A3, então eu coloco um A3,5 para não tirar a saturação dele. É um pouco complexo mesmo, mas com o tempo vocês vão assimilando. Ah, e eu sei tudo? Não, é risco, mas eu preciso pensar antes, né? Eu não vou criar aqui uma coisa. Então vamos lá. Vamos pensar que esse dente aqui, eu quero copiar ele. Ele é um A3 normal, com os mamelos aqui. Vamos colocar os mamelos bem laranja para dar uma diferenciada. Os mamelos dele é A3,5, certo? E ele tem aqui o opalescente, bonitão aqui, azulado. E segue para os outros. Então vamos fazer a base A3, opalescente e o mamelo alaranjado. Beleza, já tem um mapinha na cabeça. Quais as massas que a gente vai usar? A3, né, que é dentina. Para eu dessaturar isso, eu tenho vários esmaltes. Eu tenho 01, né, O1, que ele é translúcido, azulado. Eu tenho O2, que ele é translúcido, mas já vai para carga de branco. Aí eu tenho os outros translúcido tudo. T-Blue, T-Gray. Tenho Transporange Pink. Tenho Neutral, que ele é quase vidro, né? Tem o T-Clear. O T-Clear é quase que fosse água mesmo, bem translúcido. Tem a própria incisal, né? Que é o I2, que ele só tira um pouco da saturação e dá um pouquinho de translucidez. O que vocês apostariam aqui? É o 02, né? 2. E no branco, Tem 2. Ó, o TI2. O TI2 seria legal. Porém, eu acho que ele não tem uma carga de translúcido tão alta. não é branco, né? Nesse caso aqui, eu teria que desaturar bem. A carga de baixar o valor teria que ser baixar bem o valor. Ou então tem que ser uma massa, eu já vou descartando as outras, tem que ser uma massa translúcida. Ou eu uso TN, T-Clear ou OE1. Né? Como esse dente aqui, vamos supor que ele tem bastante mamelo e opalescente, tudo, eu já apostaria no E1 para poder já ajudar isso a evidenciar, certo? Se eu colocar o TN, talvez dá, mas eu acho que o E1 vai valorizar mais esse opalescente, sabe? Se esse dente aqui não tivesse opalescente, fosse normal, vamos dizer assim, só uma incisal, aí eu já apostaria já no TN com um TI2, igual você falou, para incisal. Isso eu pensei junto com vocês, então vamos pensando junto. Só para vocês poderem entender, porque na hora que eu for pegar as massas aqui, vocês já sabem, não precisa ficar decorando e depois riscando, vocês já entendeu e já sabe quais as massas. Então eu vou fazer o A3. E a porcentagem? Hã? Você considera branco? Não, Max. Então, a porcentagem eu vou trabalhar meio a meio, né? Não, depende, né? Se tivesse mais profundidade aqui, aí eu colocaria mais dentina do que translúcido. Aqui tá muito, né? Então eu preciso de muito translúcido. Mas se eu colocar mais translúcido do que dentina, pode ser que eu fique com a sombra do coping lá, né? Então, ó, é 1 mais o A3. Esse vai ser meu corpo, certo? E aqui para os efeitos, como eu disse, né? Aqui a gente quer fazer toda a característica de mamelos translúcidos.
Então a gente vai usar também o OE1. Só que agora eu vou intensificar esse OE1 com Transpa Blue. Por quê? Aí já é hora de conhecer um pouco a massa. Na hora que trabalhar com a cerâmica, já como é que fala? Já analisar, né? O que a cerâmica te dá e o que ela não te dá. Se eu fosse usar inline ou style, eu só ia usar o E1, porque ele tem um opalescente bem forte, bem evidente. O IMAX, ele, por conta das propriedades dele, ele não tem já um efeito tão azulado. Ele é translúcido, é um azulado pobre. Então, para intensificar esse azulado, eu vou usar o T-Blue. Aí eu vou misturar meio a meio. Entenderam? Só o T-Blue ficaria muito forte, cara? Só o T-Blue, além de ficar forte, ele não ia ter o efeito opalescente, né? Porque a gente precisa ainda ter um efeito opalescente para poder assimilar o esmalte. Beleza? E para os mamelos, a gente vai fazer um mamelo aqui a 3,5. Eu vou usar... Ó, a gente tem 3 mamelos, né? Mamelon Light, Yellow Orange e Mamelon Salmão. O que eu usaria aqui? Salmão é avermelhado, né? E a orange, né? Se eu usar o light, vai ser leitoso, vai ser pro A1, por aí. Se eu usar o salmão, ele é muito avermelhado, é mais amarronzado. Então seria por o... sei lá, um A4, alguma coisa bem mais chamativa. Para o A3, A3,5, esse aqui é a melhor opção. Conseguiram entender tudo isso? Alguma dúvida? Então esse aqui para o corpo, esse aqui para as arestas, né? Para as incisais, e esse aqui para os mamelos. Essa é a primeira queima. Depois do esmalte a gente vai analisar e ver se a gente forçou muito, se precisa bloquear, se precisa baixar mais valor, aumentar valor, aí a gente escolhe depois, não dá para escolher agora o esmalte. E agora eu vou começar a aplicar cerâmica. A maioria dos técnicos, eu acho que 100% de vocês, quando eu falo 100%, que é 100%, todo mundo ia fazer isso. Já ia pegar a dentina, misturar a dentina e já aplicar a dentina aqui, né? Né? Né, Edmar? Nem sabe, né? O que eu tô falando. Só que a gente não é técnico normal, a gente vai fazer uma coisa diferente aqui. Por quê? Analisando a estrutura, e vocês devem analisar também no seu laboratório, no dia a dia, analisando a estrutura, o formato do dente e a cor final que eu quero chegar. Se eu colocar dentina aqui, ó, eu não vou ter espaço aqui para fazer o meu translúcido. Se eu tenho um dente aqui bem translúcido, essa parte bem translúcida, na hora que eu colocar a dentina aqui, eu tô matando tudo isso. Por conta do quê? Do formato da minha estrutura, né? Por conta do preparo. A estrutura já ficou bem grandona. De duas umas, ou você reduz a estrutura, mas não vai ter muito jeito, que a estrutura ainda vai ficar grande. Ou a gente inverte a estratificação, que é o que a gente vai fazer. Então, antes de colocar a dentina, eu vou fazer as pontas translúcidas. Entenderam? Para não misturar a minha cerâmica. Porque senão eu vou bloquear, mesmo que o dentina esteja misturado com o OE1, mas eu posso bloquear isso aqui, ó, e não ter a translucidez. Entenderam por que eu tô fazendo isso? Não é preciso fazer em todos os dentes, é só quando tiver
as características opalescentes, não tem espaço. Fala, não tem espaço, deixa eu já fazer essas características primeiro e depois eu coloco a dentina. Vamos lá. Se fosse no metal também. Também, mesma coisa. No próximo módulo vocês vão entender bem isso, porque no protocolo eu faço assim. Mas isso é assunto para o próximo. Próximos capítulos. Último capítulo, hein? Que pena, hein? Passa rápido, né? Talvez fosse tentar se lembrar pra gente preparar igual que com esse molar. Oi? Antes de voltar. Entendi. Fazer tipo aquela maquiagem no opaco. Ah, sim, exatamente, perfeito. Como não tem muito tempo, até o Neto foi feliz nessa. Quando não tem muito tempo, a gente já vai aplicar direto. Mas se fosse um caso do meu dia a dia, eu pegaria o zerliner. O que é o zerliner? Zerliner é um bonde para poder receber a cerâmica. Aqui a gente não passou, porque não vai na boca, tá? Não vai ter problema. E a queima demora, então pra gente agilizar a gente cortou essa etapa. Porém, nessa etapa aqui, esse zerline ele é translúcido. Mas eu consigo personalizar ele com pigmento, igual a gente fez modificando o opaco, a gente faz com ele. Então eu posso pegar o zerline e colocar o pigmento que eu quero e intensificar aqui, ó, a borda. Falar, eu quero colocar essa borda um pouco mais translúcida. Eu quero já dar uma alaranjada aqui nesse fundo do amarelo. Quero criar um branco aqui. E você pode fazer isso com o zerline. Mistura os pigmentos e já modifica a zircônia. Tá? É uma dica legal também. Né, Roseli? Tem que ser sempre com o zerline. Roseli já faz isso. Hã? Pra fazer esse pigmento, tem que ser sempre usando o zerline. Não, você pode fazer só com pigmento. Você pode fazer, coloca o zerliner, queima, depois você vem com pigmento e queima. Tô falando assim, para aproveitar a queima, né? Para aproveitar a queima, só uma queima você já modifica o zerliner. Direto aí da zircônia, Sem o zerliner. sem o zerline. Não, porque o zerline ele é como se fosse um bonde. Se você colocar só o pigmento, pode correr o risco de delaminar a cerâmica, né? Então, uma carga mastigatória ali pode ser que solta a cerâmica. Então, o agente de união da zircônia é o zerline. Só o pigmento pode soltar, né? Eu não faço zircônia. Sempre que você vai aplicar um copo de zircônia, você tem que passar essa camada de zerliner. Sempre. Eu não tenho zerline. O pessoal faz, eu não faço, mas o pessoal faz pegar uma cerâmica, pode ser dentina opaca, vai depender do bem fininho, como se fosse um wash, e queima a 1000 graus, por exemplo. Que aí ela vai ficar vitrificada e diz eles que serve também. Eu não faço isso, tô falando, né? Eu faço assim. Tá vendo? Fala que o pessoal faz. Esse eles fazem. zerline aí queima um pouquinho a mais só? Queima Não, ele queima 1000 graus. 1000 graus. Dá uma polvilhada assim. Isso. O Pablo depois dá uma polvilhada assim. Polvilhada. Tem umas retenções. Tá, mas você queima 1000 graus? Que- Esse polvilho ele fica ainda? Então, ele se desfaz, né? Então não entendo a lógica. O polvilhamento é para criar micro-retenções, né? Desse jeito aí basta passar o wash e queimar, não precisa de polvilhar. Vocês entendem? Que vai sair do forno, vai estar derretido. Vamos lá. Então vou começar na incisal. Eu tirei a cerâmica porque foi muito, é só um de cada já dá. T-Blue, certo? Não precisa nem decorar, né? Só entender. T-Blue com o opalescente 1 para poder azular esse opalescente.
T-Blue com opalescente. Eu errei a tampinha aqui. Já vou misturar todas as cerâmicas, que aí já fica tudo. Agora, pro corpo, A3. A3 com OE1. Enquanto eu misturo aqui, ó, vamos pensar na seguinte forma. Aqui é núcleo metálico, certo? Núcleo metálico. Só que esse preparo aqui tá bem profundo, tá bem pequeno. Profundo e pequeno. Ah, você optou por fazer zircônia, ótimo. Mas só que o laboratório que você terceirizou te mandou uma zircônia bem pequena, sabe? Com uma estrutura bem... Então o seu preparo tá pequeno e a estrutura também ficou pequena. E aí? A gente vai aplicar da mesma forma? Muda tudo, né? Não é verdade? E agora não é A3 mais. Isso aqui é um A1 e um A1 alto valor. Igual que o Neto tem que fazer lá, né, Neto? É um A1... Ah, não. O seu é baixo valor, né? Você sabe que é A1. Você viu que é A1. Então a dentista lá tirou a foto. É A1, mas só que é um A1 mais opaco. Certo? Sua zircônia tá pequena lá no fundo. O que você aplicaria para poder... Dentina 1, mas sua espessura é muito grande. Você vai conseguir criar esse valor? Hã? Sim, mas a dentina, ela tem uma carga de translúcido ainda. Você vai aplicar dentina, será que não vai perder essa opacidade do coping? Ou o dentina opaca já seria, aí sim, é controlar a profundidade. Igual eu falei para as meninas ontem, esse nome aqui, ó, Deep Dentina. Deep é profundidade, em inglês é profundo. Então é para controlar a profundidade. Se você tem um coping, por exemplo, que dá pra... Se você tem um coping que ele está posicionado aqui e seu dente, o final, você tem que chegar aqui, ó, por exemplo. Olha o tanto de dentina que você tem que colocar. Essa dentina, ela tem uma carga de translúcido, ela não é uma dentina opaca. Ela vai baixar valor ou não? Vai, né? Se eu tenho aqui o coping e a dentina até aqui, ó, ótimo, beleza, eu tenho já e eu vou ter uma profundidade, uma reflexão de luz do coping voltando para a dentina, beleza. Você pode misturar a dentina opaca com a dentina ou não? Pode também. Se você vê que é intermediário, fala, se eu colocar a dentina opaca vai matar, mas se eu colocar a dentina também eu vou baixar um pouco o valor. Então mistura um pouco de dentina opaca. Isso é conhecer sua massa, conhecer aplicando cerâmica, você vai olhando, apliquei muita dentina aqui, baixou o valor. Da próxima vez você já sabe, você já vai gravando, fala, essa quantidade de dentina vai baixar valor. Isso não dá para poder passar para vocês, é o feeling, é o sentimento, sabe? É a sensação que você vai pegando com o tempo. Então toda vez que você for fazer uma queima que você está com dúvida, na hora que sair a queima você já gravou aquilo, na próxima você já não vai fazer de novo. Mas é fácil pegando, com o tempo você vai pegando isso. Tirou uma foto, a nota que você usou. Também. Você tem que ir olhando. O segredo, igual eu falei na primeira, acho que na segunda, o segredo tá na dentina. Se você conseguir equilibrar a dentina, seu resultado vai conseguir. Não pense nos efeitos, mamela, isso aí é supérfluo. A dentina é o principal. Ah, olhei a dentina, é A1, mas qual A1 que é? E como que eu vou conseguir chegar nesse A1 que é essa cor? Qual que é a profundidade? O que eu tenho que usar para chegar nesse A1? Eu quero chegar nesse A1. Então eu vou usar a dentina, eu vou usar
quais os modificadores para eu poder chegar naquele. O que eu tenho de remanescente, o que eu tenho de fundo, o que eu tenho que somar para eu poder chegar. Difícil? Um pouco, mas é possível. O líquido tá por aí, o Zerliner? Tá vendo? Eles são mais. Aí outra coisa do Zerliner. Tá falando. Ela terminar, que senão depois ela. Eu tô custando escutar, vocês estão escutando mais do que eu. Não, do Zerliner, você tava falando que não. Ah, posso colocar só. Uma coisa que o Zerliner já é bem importante e já ajuda. A zircônia, ela não contém fluorescência. Ela não é fluorescente. E nosso dente, ele é fluorescente. A gente não vê, mas precisa de colocar essa fluorescente. Na verdade, a gente não vê, mas quando a gente não coloca fluorescência no dente, dá diferença. Talvez aquele valor que você está enxergando no dente é a própria fluorescência e o material que você está usando, ele não é fluorescente. Então, você pode colocar branco, nunca vai conseguir dar a fluorescência para aquele material, para a mesma cor. Então, é aquela cor invisível que você não consegue enxergar. E o Zerliner, ele já devolve essa fluorescência para a zircônia. O pigmento, ele não tem fluorescência, né? Então vai ficar preto. Numa boate, por exemplo, luz azul, aquele dente lá vai ficar negro. Os outros dentes tudo branco e ele preto. Aí a carga, quando você faz com... Aí você faz com dentina opaca? Ou dentina de margem? Dentina opaca. A dentina opaca já tem um pouco de fluorescência. Mas eu apostaria no Zerliner. Você faz bastante zircônia? Não? Aí tem que ser a mesma cerâmica ou pode ser uma outra queimada? Não, é a mesma cerâmica que você vai usar, né? Mas já compra o Zerliner. Mais fácil se for usar a zircônia. Aí o Zerliner você pode até modificar ele. Faz zircônia lá? Como você faz zircônia? Você não passa nada de wash, nada? Pega a zircônia e já aplica. Uma que a fluorescência, igual eu falei, né? Você tá fazendo a zircônia pura, não vai ter fluorescência. Ela já vem maquiada, ela já vem da cor, né? Mas ela não tem fluorescência. Se tivesse aqui uma luz fluorescente, eu ia mostrar pra você. Pior que eu nem consigo uma luz fluorescente. Opa,
superficial, assim, ela vai em degradê, assim. Seria legal também fazer uma estrutura com ela? Assim? Sim. Você já fez uma? Sim, poderia. Desde que você conseguisse bloquear o remanescente. O remanescente tivesse bom, porque ele é translúcido, né? É, Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com núcleo metálico. Já não seria opção. é, Agora, se tivesse um remanescente, sei lá, A4, por exemplo, aí já daria para mascarar um pouco, né? Mas não ia ter problema de acinzentamento, porque não é núcleo metálico. No caso do outro protocolo, você também põe isso lá e queima no hidrato? Sim. Principalmente protocolo, né? Porque são muitos dentes. A carga ali é bem pesada, então. Como é que é? Tem que comprar, então, eu tô Zerline? Mas isso é barato. 100 e pouco, eu acho. 200, alguma coisa assim. Na verdade, hoje, você vai comprar um negócio, nada é menos de 200. É, tudo 250. 200 na faixa de 200. Passa bem fininho, Não usa muito pouco a estrutura. Ah, esse aqui é muito pouco. passa só um líquido, Como se fosse um glaze. uma melequinha. Uma melequinha. Passa assim. Como se fosse uma melequinha, exatamente. tem coisa que não dá pra ficar sem, não. Esse liner eu conheço, eu não uso, mas esse daí, pô. Você conhece, né? Mas não usa. Oh, meu Deus. A Cuser também tem um que é muito bom. Uma pastinha, um potinho dele. Você não conhece. Também. E aqui o mamelo, né? Que eu vou usar só o mamelo e ela orange. Demora mais pintar cerâmica que manipular do que fazer, né? Aí no caso, igual aquele vídeo lá que você colocou o essência misturado com a gengiva lá, com o IG2. Aí eu já poderia fazer isso no Zerline. Põe um pouquinho. Qual vídeo? Tá? Qual vídeo? Lá do homem, lá do Ah, mas qual deles? dentro gengival. 4 elementos. Ah, eu misturei o Zerliner. Não, misturou IG2 com um pouquinho de essência marrom. Ah, sim. Uhum. O que tem? Aí eu poderia fazer isso já no Zerline? Um pouquinho. Pra aproveitar a queima pra vocês falarem. Não, o Zerliner você poderia colocar os pigmentos, igual a gente fez aqui, né? Pra modificar. Pra modificar já. Ah, você fala pra gengiva? Não, porque... Não, aí não. A gengiva você não faz nada, deixa branco. Não põe Zerline. Não, você põe Zerliner. Mas se for zircônia, você deixa ela branca. Pra você colocar uma Rogane, vai ficar marrom, quase preto. Pra dar aquele profundo assim, no meio. Então, mas na gengiva... O branco dá a impressão do osso, né? É, na gengiva. É porque assim, quando você mistura uma Rogane com a gengiva, para intensificar a gengiva, você está modificando a gengiva. Quando você coloca uma Rogane sobre a zircônia, você está pintando a zircônia daquela cor de uma Rogane. Aí vai ficar meio marronzado, sabe? De maneira toda não. É só igual assim, onde fica mais branquinho que é o osso. E aí Aham. no meio aqui assim, entendeu? Sim, não, mas uma Rogane não é avermelhado. Ele é mais amarronzado. Por isso que eu tô falando, ele só modifica a cerâmica, sabe? Então ele vai amarronzar a sua estrutura. Se fosse um pigmento avermelhado, tudo bem, mas
A cerâmica que a gente usa não tem, né? Um pigmento avermelhado. Vamos lá. Então, como eu disse, eu vou começar a minha estratificação não pelo tradicional, que seria dentina. Eu vou já direto para as incisais. Isso porque eu preciso separar bem. Meu pincel tá aí com você, né, Daiane? Lembrando que esse dente aqui que a gente vai fazer é como se fosse um translúcido bem evidente, tá? Por isso que eu tô aplicando dessa forma. E quando a gente aplica assim, fica mais fácil, que eu posso colocar a cerâmica aqui e empurrar ela até ela chegar lá na posição que eu quero. Se eu tivesse dentina aqui, ó, ia junto a dentina, ia misturar, então fica mais complicado de fazer essa aplicação. Vou fazer as duas arestas aqui já para poder ter a mesma largura do central. Posso até deixar passar um pouco por conta da contração, vai chegar na altura final depois. Então passo meio milímetro aqui de altura. Esse lateral aqui, ó, ele é bem girado, né? E aqui eu vou colocar também ele girado. Canino acompanhar a forma dele. Essa forma desse canino aqui é muito, vamos dizer, muito doida, porque um caninão bonito, né? E ele também tá um pouco girado. Ele vai sair um pouco fora aqui. Acho que até o copy não ficou tão satisfatório para fazer esse canino, porque deveria ter uma entrada aqui, né? Vocês entendem? Deveria ter cortado esse coping aqui, sim. Se vocês quiserem fazer no de vocês,
baixar mais para poder ficar com essa mesma meia aqui, ó, essa embrazura bem aberta. Olha o ponto de contato do lateral e do canino lá embaixo. Aqui a gente já não tem esse espaço. O meu eu vou continuar assim, vai ficar um pouco diferente, mas não tem problema. Aumentando um pouco a altura das arestas aqui do lateral. E depois que eu coloquei as arestas, agora eu já posso vir com a dentina. Porque eu não vou misturar, né? Não vou ocupar o espaço da dentina que é do opalescente. Então a dentina vai vir aqui no meio. Depois eu vou aplicar o mamelo. Então por enquanto só as arestas, ó. Aquela dentina modificada. E eu vou preocupar agora só com o volume, não vou preocupar muito com a forma, tá? Essas arestas aqui eu vou definir depois com esmalte. Vou preocupar mais com a bossa, as inclinações. Porque senão eu vou vir com a dentina aqui, ó, eu não posso juntar essa cerâmica. Como se fosse um jogo de quebra-cabeça. Você vai encaixando as peças, mas não vai misturar isso. Eu tô preocupado aqui com o volume da bossa e a inclinação que tem a dentina. Aí você leva a dentina até criar só um pequeno espaço para depois a gente fechar com o mamelo. Aí você vai escolher o tamanho dos seus mamelos aí, se é pequeno, grande. Nossa, coloquei cerâmica demais. Então.
Então fazendo só a aplicação estrutural, como se fosse o esqueleto, né, do dente, e depois é que eu vou no esmalte definir a forma final, né? Mas esse esqueleto já tem que estar com os volumes adequados aí, as inclinações. Aqui é bem fino, não tem nem jeito de colocar cerâmica aqui. Tá vendo então que o canino lá é fino, então não dá nem pra... Tô só preocupando com as curvaturas dos dentes aí. Falta um pouco de cerâmica. Mas vocês entendem? Se eu tivesse aplicado dentina e depois para fazer sopa lescente aqui, ia ser fácil? Ia ser complicado, né? Ia ser colocar dentina, você ia tampar aquelas arestas. Só ajeitar essa cerâmica aqui que passou. Aqui eu vou colocar só um volumezinho no símbolo, só para poder formar isso aqui depois, mas não vou preocupar muito com a forma, suco. Só mesmo criar um volume aqui para aproveitar essa queima. Já tá bem volumoso aqui, né? Lateral, mesma coisa. Então vocês percebam que não precisa ficar colocando cerâmica demais, só onde precisa ser colocado. Olha o lateral aqui, ó, não tem cerâmica nada aqui, ó. Pra que eu vou colocar cerâmica? Nem posso colocar cerâmica ali. Canino também tá praticamente no formato aqui a palatina, então a camada fininha só para aproveitar essa queima. Eu vou constituir os mamelos agora. Mamelos é tranquilo, você vai só encaixar essa massa para poder fechar esse espaço. Você vai pegar a massa um pouco mais volumosa na incisal e vai fazer um degradê por cima da dentina. Olha os andadores nossos aí. Ah, o sistema tá aqui, o negócio aqui. Tá, não precisa. Mas você não vai dar uma explicação aí, não? Ah, não, eu vou pegar, mostrar o videozinho. Tá bom.
Aqui eu tô fazendo um mamelo bem alaranjado. Ah, se eu quisesse um mamelo bem suave, que massa que eu colocaria? Light. Suave, gente. Melão light vai acender isso aqui. É isso que vocês precisam entender, não... Dentina opaca. Vocês lembram de eu falar ontem? Esqueça o nome lá da tampinha do... Você pode usar qualquer massa aqui. Eu quero uma... Eu vejo que tem um mamelo, mas mamelo lá no fundo suave, que não tá acendido. Dentina opaca, tá? Dentina opaca é opaco, né? Então assim, a gente vai ver muito. A própria dentina. A própria dentina. A própria dentina dá pra fazer os mamelos. Desde que você crie reflexão e absorção de luz. Do jeito que eu fiz, só muda a massa. Então, ao invés de estar fazendo isso aqui, ó, com esse orange, eu pegava a dentina, faria isso aqui, abria os cortes, igual eu vou abrir agora, e aplico o E1. Seria dentina pura. Dentina pura. Na verdade é isso que eu quero que vocês entendam. Essa aplicação eu tô fazendo por conta do resultado final que eu quero. Mas, dependendo do resultado, você pode usar qualquer massa em qualquer lugar. Ah, eu quero usar mamelo na cervical. Usa. Se essa massa tá te dando aquele efeito, usa. Ah, eu quero usar dentina no mamelo. Não vejo nenhum problema. Ah, eu quero usar... No meu esmalte eu vou usar uma dentina. Pode usar. Se você achar que ficou muito evidente e a dentina vai mascarar tudo isso, usa. Quando vocês fizerem o corte, não deixa muito certinho desenhado o corte, não. Faz umas pequenas irregularidades, igual esse aqui, ó, tá muito certo, ó. Na hora que eu colocar aqui vai ficar certinho. Então até suaviza um pouco. Se quiserem fazer mais alguns os mamelos, e agora eu vou encaixar aquele opalescente bem nesses espaços. O canino eu vou colocar um mamelão aqui também para criar também um efeito alaranjado. Então, finalizando isso, aquele mesmo opalescente que a gente usou, esse mesmo azul aqui, ó, eu vou agora encaixar entre esses mamelos. Dar uma condensada nessa massa para ela umedecer e também condensar, né? Compactar. E agora encaixou entre os mamelos, aí você vai fazer só a última moldura aqui, a última linhazinha de incisal com a mesma massa, mesmo
opalescente. Acabando de definir o contorno. Fazendo um pouquinho maior. Igual eu expliquei no modo passado, coloca a massa e deixa, não fica tentando misturar ela aqui, senão vai misturar tudo, né? Lateral. Eu gosto também, para quebrar um pouco essa janela aqui, para não ficar tão evidente, eu pego o pincel, faço uma faquinha, amasso ele como se fosse uma faquinha. Eu passei isso para vocês, né? E vou fazer os pequenos cortes nessa bordinha. Olha a diferença do lateral com o central. Porque isso vai criar uma dinâmica de luz irregular. Vai ficar um pouco mais natural, né? A incisal não vai ficar passando tanta luz. Caninha no sol. Uma bordinha aqui já. Esse canino ele é bem pontiagudo, né? Beleza. Essa é a minha aplicação. Da palatina é só aqui lado, não toca, tá? Depois que fizer todo aquele mamelo lá, não coloca pincel lá. Senão você vai matar todo o seu trabalho aí. Antes de queimar, eu vou criar essa separação aqui, ó. Então, se eu tenho aqui uma área de sombra, os pontos de contato, eu já tenho que trabalhar esse. Apesar que o meu já tá bem feito aqui, né? Não precisa. Mas se o seu não tiver, você vem e vai cortando aqui e trabalhando essa área de sombra do mesmo jeito que tá no outro. E para finalizar, eu vou separar esses dentes. Tudo bem? Difícil? Não,
Então eu vou colocar na bandeja. Aí uma última coisa, antes de pôr na bandeja, deixa eu mostrar aqui como vocês vão pôr. Porque senão o IMAX ele é meio que traiçoeiro. Os pinos, acho que eu já passei isso pra vocês, mas eu vou passar de novo. Então vamos colocar, acho que dá pra colocar 4 em cada bandeja. Aí você vai entortar o pino e vai colocar ele quase que deitado. Sendo que a vestibular você vai colocar pra cima. Já falei isso nas outras? Vai ficar inclinado assim. Culpa do Max. Deixa eu ver se eu... Certo? Aí, ó. O IMAX, ele, por conta das propriedades dele, é muito instável dentro do forno. Ele fica bem gelatinoso. Se você colocar ele reto, vai pender para vestibular. Então todo aquele fininho que você fez, todas aquelas características, não vai estar na posição que ele estava. Vai estar lá, né? E quando a gente coloca assim, a contração que vai ser maior por conta do volume da vestibular, da dentina, que a gente colocou um volume aqui, ó, vai contrair e vai tender a puxar, e a gravidade vai equilibrar isso. Então você vai jogar a vestibular assim para cima por conta da gravidade, e a contração vai tentar puxar e vai equilibrar. Se você colocar assim, essa contração vai puxar tudo. Entendeu? Então nós vamos colocar 4 daqui, ó. 1, 4. Certo? Então coloquem dessa forma. Podem trabalhar. R$785, tá? Do Zirconia, Max Zirconia. Trouxe. Mas não grudou, não. Você fez ali, puxou então lá. Lógico que você não vai, né, jogar, você vai encostar no gesso. Na hora que deu contato. Esse jeito é isso, né? Nossa, deu 1 hora de vídeo.